Provérbio 12:2 nos ensina que as escolhas definem o destino. O texto diz: o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios, Deus o condena. Aqui o versículo nos convida à meditação e ele é um versículo que é como um farol que ilumina duas sendas distintas, dois destinos contrastantes que se abrem diante de cada um de nós. O caminho da bondade, que atrai o favor do Senhor, e a vereda da maldade, que inevitavelmente conduz à sua condenação. Assim como o sol da justiça resplandece sobre os que andam em retidão, a sombra da desaprovação divina paira sobre aqueles que urdem planos perversos em seus corações. Este provérbio, então, impregnado da sabedoria de Cristo, a própria bondade personificada, a própria justiça de Deus, nos exorta a examinarmos as motivações mais profundas de nossa alma à luz da palavra de Deus, toda ela, e a avaliarmos a direção em nossas vidas. Que direção estão tomando? Que o Espírito Santo, então, nos conceda olhos para vermos com clareza as implicações eternas de nossas escolhas e corações dispostos a abraçar o caminho da verdadeira bem-aventurança em Cristo Jesus. Então, a primeira parte do versículo é sobre o homem de bem. Obviamente, o homem que alcança o favor do Senhor, que é uma promessa gloriosa, mas este homem não se trata de alguém perfeito, isento de falhas, este homem de bem, né? Porque sabemos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Antes, refere-se àquele que, pela graça de Deus operando em seu coração, busca viver em conformidade com a sua santa vontade, manifestando em suas ações e intenções a bondade que procede do alto. O homem de bem é aquele que se inclina para a justiça, que ama a misericórdia e que anda humildemente com o seu Deus. Seus pensamentos são puros, suas palavras edificantes e suas ações permeadas pelo amor ao próximo, no padrão de Deus. Ele busca a verdade, pratica a honestidade, estende a mão aos necessitados e se esforça para fazer de forma que glorifique o nome de Cristo. E ele faz glorificando o nome de Cristo. O favor do Senhor sobre este homem não é uma recompensa, obviamente, merecida por suas obras, suas boas obras, mas sim a manifestação da sua graça amorosa. Assim como o pai se deleita em ver seus filhos trilharem o caminho do bem, o nosso Pai Celestial se agrada daqueles que, pela fé em Jesus, refletem o seu caráter em suas vidas. Este favor se manifesta em bênçãos espirituais, na certeza da sua presença constante em meio às provações. É como um jardim bem cuidado, onde florescem plantas viçosas e frutíferas. O jardineiro se deleita em contemplar a beleza e a abundância daquele lugar, dispensando-lhe cuidado e atenção. Assim é o coração do homem de bem aos olhos de Deus. Um jardim onde a justiça e o amor florescem, atraindo o favor e as bênçãos do divino jardineiro. Já a segunda parte do versículo, que fala do homem dos perversos desígnios, Deus o condena. Somos aqui confrontados com a terrível realidade das consequências da maldade que se aninha, que faz ninho no coração humano. O homem de perversos desígnios não é meramente alguém que comete atos isolados de maldade, mas aquele cuja mente está constantemente maquinando o mal, urdindo planos egoístas e prejudiciais ao próximo. Seus pensamentos são dominados pela inveja, pelo ódio, pela ganância e pela vingança. Suas palavras são venenosas, visando ferir e manipular. Suas ações são motivadas pela busca do próprio interesse, mesmo que isso implique em prejudicar ou oprimir os outros.
Ele despreza a justiça, zomba da maldade, se deleita na prática do mal. É uma pessoa que só vomita palavras injustas, perversas, ardilosas. A condenação mencionada aqui neste versículo não se refere apenas ao juízo final, mas também à presente desaprovação de Deus sobre a vida daquele que se entrega à maldade. Assim como a luz se afasta das trevas, o favor divino se retira daquele cujo coração se volta para a perversidade. A condenação se manifesta em inquietação interior, em ausência de paz, em obscuridade espiritual e na certeza de um futuro sombrio, caso não haja arrependimento. É como um pântano sombrio, já que nós ilustramos aqui com um jardim, né, na primeira parte. Então aqui é como um pântano sombrio e fedido, onde proliferam criaturas nocivas e a morte espreita em cada canto. O jardineiro se afasta com repulsa daquele lugar, evitando a todo custo. Assim é o coração do homem de perversos desígnios aos olhos de Deus, um lugar sombrio pela maldade, corrompido pela maldade, atraindo sua desaprovação e condenação. Mas, como seguidores de Jesus Cristo, que é a própria, como dissemos, personificação da bondade, é a bondade encarnada, somos chamados a refletir o seu caráter em nossas vidas. Fomos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. E somos exortados a andarmos como filhos da luz, produzindo todo fruto de bondade, justiça e verdade. Em nossos dias, somos constantemente confrontados com a escolha entre o caminho da bondade e o da maldade. As tentações para o egoísmo, a inveja, a amargura e a vingança nos cercam por todos os lados, mas a palavra de Deus nos lembra que o destino eterno está intrinsecamente ligado às escolhas que fazemos em nossos corações e em nossas ações. Então, busquemos, pela graça de Deus, sermos homens e mulheres de bem, cultivando em nós o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que nossos desígnios sejam puros, que nossas palavras edificantes e nossas ações permeadas pela compaixão e pela justiça. Mas não é busquemos essas coisas e sejamos dessa forma, como dissemos, por nossa própria capacidade, mas como quando Jesus falou com Lázaro quando estava morto. Lázaro vem para fora. Não significava ali, obviamente, que o morto tinha capacidade de atender, mas significava que a palavra de Jesus é poderosa para dar vida. E é essa palavra que já nos deu vida que também diz: façamos isso pela mesma graça que já nos alcançou. Então lembremos-nos das palavras do nosso Senhor Jesus que diz: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração, a busca pela bondade em todas as áreas de nossa vida é o que nos aproxima de Deus e nos garante o seu favor. Por outro lado, aqueles que se entregam a desígnios perversos colherão inevitavelmente a condenação, tanto nesta vida quanto na eternidade, caso não se arrependam por não serem alcançados pela graça e busquem a misericórdia de Cristo. Que Deus nos abençoe, que a infinita graça do Senhor Jesus Cristo, que por ela possamos ser encontrados trilhando o caminho da bondade, atraindo sobre nós o favor do Pai Celestial, e que pela ação transformadora do Espírito Santo sejamos libertos de todo desígnio perverso para a glória de Deus e para a nossa eterna bem-aventurança em Cristo. Amém.